Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar de tabela de preço simples, né? Aquela tabela de preço onde você utiliza o preço à vista, preço a prazo, preço atacado e preço por quantidade de itens. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, para você utilizar essa tabela de preço, a primeira coisa que você precisa fazer é configurar o cadastro do produto. Então, vou vir aqui em cadastros, na opção produto. Eu vou abrir aqui o produto de exemplo para a gente aqui. E o seguinte, ó, na opção preços, dados gerais, você tem aqui, ó, preço à vista, você tem preço atacado, aqui é o preço a prazo e o preço atacado. Então imagina o seguinte, ó, à vista eu vou vender a R$100, no a prazo eu vou vender a 120 e no atacado vender a R$90. E você ainda tem um outro preço que é o valor por item, né? Que é o seguinte, eu configurei aqui, ó, se eu vender acima de 50 unidades, eu vou vender a R$88. Então, no cadastro aqui do produto, eu já configurei. Quando for à vista, R$100. Quando for a prazo, 120. Quando for atacado, R$90. E se ele comprar acima de 50 itens, venda a R$88. Até aí tudo bem. Configuramos o cadastro do produto. Mas como que o programa entende isso? Como é que ele sabe quando deve usar cada tabela de preço? É o que eu vou te mostrar agora. Então eu vou salvar aqui o cadastro do produto para configurar quando ele vai usar cada tabela de preço. E eu vou vir aqui em cadastros, pagamentos, tipos de pagamento. Porque esse tipo de tabela de preço é controlado pelo tipo de pagamento. E aí basicamente é o seguinte, ó, você deve ter pelo menos aí 3 tabelas de preços cadastradas. O à vista, o atacado e o a prazo. No à vista aqui, por exemplo, eu vou abrir o cadastro. E o que controla o preço do à vista é essa opção aqui, ó. Tipo de preço. Coloquei à vista. Então ele vai utilizar a opção à vista. Vou salvar aqui. O a prazo, né, o tipo de pagamento a prazo que eu configurei aqui, ele vai usar o tipo de pagamento a prazo. Vou salvar aqui. O atacado. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui o tipo de preço atacado. E vou salvar. É claro que você configura do jeito que você quiser. Eu estou apontando de acordo com a descrição para a gente poder simular isso lá na tela de vendas. Então, vamos lá para a venda. Bom, eu estou com a tela de vendas aqui aberta para a gente exemplificar. E o seguinte, eu estou utilizando o tipo de pagamento à vista. Então, se eu colocar aqui o produto, número 2, vai passar R$100, que é justamente o preço que está no cadastro do produto. Já que eu usei o à vista, qual é o preço à vista? R$100. Se eu mudar aqui o tipo de pagamento, apertar aqui F11 e mudar para o a prazo e vincular o cliente e colocar o produto número 2, passou 120, que é justamente o preço 120, ó, preço a prazo 120. E se eu alterar aqui o tipo de pagamento para atacado e confirmar aqui e colocar o produto, ele passa 90, que é justamente o preço que está aqui no cadastro atacado. E aí você pode perguntar, tá, Jean, mas e essa quantidade de itens aqui, esse valor por item aqui? Como que ele vai utilizar isso aqui? Isso aqui é simples, eu configurei o seguinte, ó. Se você vender 50 unidades ou mais, venda a R$88. E aí basta eu na tela de vendas e colocar a quantidade, ó. Vou vender 50 vezes o código do produto aqui, meu exemplo. Você pode colocar a descrição aqui, estou dando só exemplo de consulta. E quando eu colocar aqui, ele vai passar a R$88. Justamente porque quando eu utilizo a opção por quantidade de itens, ele desconsidera os preços à vista, a prazo, atacado. Ele vai respeitar a quantidade. Se eu vendi acima de 50, não importa se é à vista ou a prazo, ele passa o valor por quantidade de itens. Então, recapitulando, quem controla a tabela de preço é o tipo de pagamento, né? Cadastros, pagamentos, tipo de pagamentos. E o que eu configurar no tipo de pagamento aqui é que o que a tela de vendas vai respeitar de acordo com o que eu escolhi aqui em cima. Se é à vista, se é atacado, se é a prazo, ok? E se você quiser automatizar isso no cadastro do cliente, basta você vir em cadastros de clientes e dentro do cadastro do cliente, você informar qual o tipo de pagamento padrão dele. De repente você tem um cliente que só te compra a prazo, então você pode colocar aqui que esse cara vai usar a tabela de preço a prazo. E aí quando você for vender para esse cliente, o programa já passa o preço a prazo. E lembrando que temos outros vídeos aqui no canal explicando como é que você faz tabela de preço por cliente e tudo mais. Então, gostou do vídeo, curte e se inscreve aqui no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!